Bom dia. Esse é o Cego News, seu boletim diário de notícias em áudio. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. Confira agora as notícias do dia. Brasil. Quando a compra de vacina vira um problema. Covaxin. Esse é o nome da vacina produzida na Índia e do interesse do governo federal brasileiro, que chegou a fechar um contrato e empenhar, termo formal para reservar, 1,6 bilhões de reais para a compra de doses. Aparentemente, não haveria nada de errado nisso. Porém, durante a semana, foi feita uma denúncia que alega supostas irregularidades e superfaturamento no contrato firmado pelo governo. Vamos aos fatos. Onde tudo começou. Luiz Miranda é um deputado federal e tem um irmão, chamado Luiz Ricardo, que é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Segundo o deputado, seu irmão teve conhecimento de uma série de problemas com o contrato firmado para a compra das doses e estava sendo pressionado para acelerar a assinatura que concedia a aprovação da licença de importação ao imunizante. Ciente disso, o deputado disse que informou sobre essa e outras irregularidades a um assessor do governo e também alertou pessoalmente o presidente, Jair Bolsonaro, no dia 20 de março. É aqui que mora o problema. Caso as irregularidades no contrato assinado em fevereiro sejam efetivamente comprovadas, assim como a ciência do presidente sobre os fatos e seu envolvimento, alguns crimes podem ser caracterizados. O que é importante observar? O acordo de 1,6 bilhão de reais foi o único firmado com um intermediário, a Precisa Medicamentos, cujo sócio está envolvido em problemas, e tem o maior preço único por dose, se comparado às demais vacinas já compradas. É importante dizer que nenhum valor foi pago e que nenhuma dose foi entregue. O que diz o governo? Ministro e porta-voz do governo, Onyx Lorenzoni, disse que não houve favorecimento de ninguém, nem superfaturamento nas doses e, muito menos, compra, já que nenhum centavo do dinheiro público saiu dos cofres. Além disso, Onyx afirmou que houve falsidade até na apresentação dos documentos e que a PF vai investigar o deputado e o irmão por calúnia. Um prato cheio para a CPI. Os próximos dias serão movimentados e a CPI também já está de olho no caso. Ontem, por exemplo, a comissão enviou convites para que os irmãos que fizeram as denúncias prestem depoimento amanhã. O sócio da empresa intermediadora não compareceu à sua oitiva prevista para essa semana, sob argumento de que estava em quarentena obrigatória. A Procuradoria da República no Distrito Federal também abriu uma investigação para apurar o caso e o Tribunal de Contas da União já investiga esse mesmo contrato desde 31 de março. Vamos aguardar. O que mais é destaque por aqui? Investigado pela PF, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pede demissão. 40% da população adulta foi imunizada com a primeira dose, mas Brasil supera 100 mil casos em 24 horas pela primeira vez e tem 2.343 mortes. STF mantém decisão da segunda turma que declarou Moro parcial ao condenar Lula. Brasil vence Colômbia de virada com gol no último minuto. Mundo. Milhões se tornando milionários. Para milhões de pessoas, a pandemia adicionou dígitos na conta bancária. Apesar dos danos econômicos, mais de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo entraram para o Clube do Milhão em 2020, um aumento de mais 10%. Como? Um grande fator foi a alta no preço dos imóveis, além da recuperação do mercado financeiro. Lembre-se que as bolsas renovaram máximas no período. As taxas de juros mais baixas e os auxílios governamentais passaram o dinheiro público para a esfera privada. É claro que houve um custo, já que a dívida pública em relação ao PIB aumentou em 20 pontos percentuais, ou até mais, em muitos países. Por outro lado, muitas pessoas pobres ficaram ainda mais pobres. As classes mais baixas, sem ativos financeiros, não vivenciaram o boom do mercado e sofreram a crise econômica, sobretudo se dependiam do setor de serviços. Só na América Latina, por exemplo, um estudo revelou que, em 2020, o número de pessoas que vivem na pobreza aumentou em 22 milhões. O Brasil não vivenciou o aumento de milionários. Tivemos uma queda de 34% no número de pessoas com mais de $1 milhão e o índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda, alcançou 89 no fim de 2020, mais perto de 100, mais desigual. Um destaque que não poderia ficar de fora. Os Estados Unidos anunciaram que irão enviar, hoje, 3 milhões de doses da vacina da Janssen, de dose única, diretamente para o Brasil, fora do COVAX.
Este é o maior número de vacinas doadas pelos Estados Unidos a qualquer país. A gente agradece, Biden. O que mais foi destaque no cenário mundial? Warren Buffett doa 4,1 bilhões de dólares em ações para 5 fundações. Suíça anuncia reabertura de fronteiras para viajantes do Brasil que estejam vacinados com qualquer um dos imunizantes aplicados por aqui. 82% dos adultos do Reino Unido receberam a primeira dose de vacina contra a Covid. Tecnologia mais negócios. Pela primeira vez, Instagram revela a lógica de seu algoritmo. Segredo revelado, oficialmente. Talvez um dos maiores mistérios da atualidade seja a lógica por trás dos algoritmos do Instagram. Ontem, pela primeira vez, o CEO da plataforma se manifestou publicamente, explicando quase tudo sobre o tema ou, ao menos, tudo o que podemos saber até o momento. Qual a relevância disso? Se você só consome conteúdo, é como ler a tabela nutricional de um alimento. Se você produz conteúdo ou usa profissionalmente, é como saber as regras do jogo que você está jogando. Sobre o que ele falou. Basicamente, ele esclareceu perguntas como: 1. Qual o critério para o Instagram decidir o que aparece primeiro para você? 2. Por que algumas postagens têm mais visualizações do que outras? 3. Como se dá a ordem dos posts? Seus posts aparecem de acordo com uma previsão que a plataforma faz do que é mais provável que você tenha interesse de ver, baseando-se em 5 critérios principais, nessa ordem. Tempo gasto vendo a postagem. Clicar em curtir. Comentar. Salvar. Ir até o perfil que postou. De acordo com cada um desses elementos, o Instagram gera uma pontuação, criando um ranking com os posts que estão disponíveis e você ainda não viu. A palavra-chave é engajamento. Tudo que o Instagram quer, e isso ficou muito claro, é te mostrar com bastante precisão aquilo que você realmente quer ver, deixando de lado aquilo que ele já sabe, pelo seu score, que não chamará tanto a sua atenção, medida pelos critérios 1 a 5. No explorar, a lógica é diferente. Aqui, eles cruzam os conteúdos de quem curte os mesmos conteúdos que você. Resumindo, tudo isso acaba fazendo com que você passe mais tempo na ferramenta. Basta comparar quantas horas você gasta hoje e o que você gastava há 2 anos. É bem provável que você tenha aumentado seu tempo. O que poucos enxergam. Dar mais transparência ao funcionamento do algoritmo pode ser um diferencial competitivo frente ao rival TikTok, que é questionado pela integridade de suas recomendações. De bobo, só tem a gente mesmo. Por último, o que faltou? A pergunta do milhão, que gera briga entre casais e curiosidade infinita. A lógica da ordem de quem viu seu story, especialmente a primeira pessoa. O que mais é destaque em tecnologia? Vendas do Amazon Prime Day ultrapassam 11 bilhões de dólares e crescem 6% em relação ao ano passado. Startup de serviços para venda de NFT recebe 14,2 milhões de dólares em aporte. Negócios. O Tinder e sua nova identidade à la geração Z. Foi-se o tempo do match. Se há algo que parece ter mudado durante a pandemia, foi a forma como as pessoas se relacionam e não só pela necessidade de distanciamento. Aparentemente, as pessoas estão mais seletivas e exigentes. Que viagem é essa? Não é coisa nossa, é do Tinder. A plataforma de relacionamento apresentou várias mudanças essa semana, com foco em atender melhor as necessidades de seus usuários. O Tinder vem percebendo que as pessoas querem mais que um simples arrastar para o lado e estão buscando mais informações sobre seus possíveis pares. Com o objetivo de aumentar o engajamento, o aplicativo vai permitir que os usuários façam o upload de vídeos curtos aos perfis, mostrando um pouco mais sobre si e, aos mais envolvidos, vai criar uma opção de hot takes que é quase um QA picante. De onde vem isso? Da geração Z. Cerca de 50% da base de usuários do Tinder é composta por pessoas que nasceram depois de 1995. Naturalmente, os centennials são mais sensíveis, defendem a inclusão de tudo e todos, todos, e prezam muito pela autenticidade. De modo geral, com a mudança, o Tinder se torna menos uma ferramenta que permite o julgamento de pessoas apenas com base em suas fotos, o que é super cringe, e mais uma plataforma inclusiva. Zoalt, cada vez mais, marcas exclusivas para gerações vão surgindo e outras começam a ter que se posicionar diante das mudanças de perfil geracional. Vide Victoria's Secret. O desafio, assim como do Centennials, é manter uma identidade.
Até porque, com vídeos e QA, o Tinder passa a aparecer, e até concorrer, com TikTok e Instagram. Esse é o Cego News, o seu boletim diário de notícias em áudio. Faça um bom dia e até amanhã.